Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série sobre os medicamentos antihipertensivos, a pedido de vocês, eu não poderia deixar de falar dele. Então, depois de falar sobre a losartana, hidroclorotiazida, sobre o atenolol, qual o medicamento que estava faltando? É o famoso enalapril. Finalmente chegou a hora de falar dele. Então vamos entender tudo sobre o enalapril. Como é que ele funciona, se realmente ele abaixa a pressão, se ele serve só para o controle da pressão arterial ou se ele serve também para algum outro tipo de tratamento, como é que ele é absorvido. Enfim, aqui nesse vídeo você vai saber tudo o que você precisa sobre esse medicamento tão prescrito. Então, se você quer saber tudo sobre o enalapril, fica comigo até o final do vídeo, ok? Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Primeiro, pessoal, você já está inscrito no canal? Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Depois, no final do vídeo, se você gostar, não esquece de dar o like. Mas vamos falar hoje tudo sobre o enalapril. Você aí, você toma enalapril, está controlando bem tua pressão? Você sente algum efeito colateral? Deixa aqui nos comentários. O enalapril é um medicamento da classe dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, os IECA. Os IECA são medicamentos utilizados para controlar a pressão arterial, porque reduzem a pressão arterial por meio da inibição da enzima conversora da angiotensina, que é responsável por transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 sim, é um potente vasoconstrictor. Com a inibição dessa enzima, ocorre uma redução da resistência vascular periférica, redução da retenção de líquidos, o que leva à diminuição da pressão arterial. Além disso, os IECA também podem ser utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca, ou seja, do tratamento do paciente com coração fraco. Também pode ajudar na proteção dos rins, principalmente em pacientes diabéticos. E mais, o enalapril também aumenta a atividade além da bradicinina, que é um potente vasodilatador arterial, que contribui ainda mais para a redução da pressão arterial. Mas vamos falar mais sobre o mecanismo de ação do enalapril. Para a gente entender como é que funciona o enalapril, a gente primeiro precisa falar da renina. A renina é uma enzima produzida pelas células localizadas nos rins. São as células justaglomerulares. A renina tem um papel importante no controle da pressão arterial e na regulação do equilíbrio de líquidos e eletrólitos no nosso corpo. A renina age no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema hormonal responsável por manter a pressão arterial e o equilíbrio hídrico ali do nosso corpo. A renina age catalisando a conversão do angiotensinogênio, que é uma proteína produzida pelo fígado, em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, aí pela ação dessa enzima conversora da angiotensina, presente principalmente nos pulmões. Agora, finalmente, a angiotensina 2, que é um potente vasoconstrictor, que significa que ela causa o estreitamento dos vasos sanguíneos, aumentando a resistência vascular periférica e, consequentemente, aumentando a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 também estimula a liberação do hormônio aldosterona, aqui nas glândulas suprarrenais, que promove a reabsorção de sódio e água nos rins e aumenta o volume de líquido no corpo, contribuindo também para o aumento da pressão alta. Portanto, a renina desempenha então um papel fundamental nessa regulação e na manutenção da pressão arterial e do equilíbrio hidroeletrolítico do nosso corpo. O que faz então o enalapril? Ele age inibindo a enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2.
o corpo produzindo menos angiotensina 2, que é um potente vasoconstrictor, vai fazer com que a tua pressão fique mais baixa. Pois se você não entendeu, vai lá e volta ao meu vídeo, que você vai entender direitinho. É uma explicação bem fácil aí, se você der uma olhada aí no vídeo 2 ou 3 vezes. Mas quanto baixa a pressão enalapril? A queda da pressão arterial com o uso de enalapril, ele pode variar de acordo com cada indivíduo, depende de diversos fatores, como a dose do medicamento, a gravidade da hipertensão arterial, a presença de outras condições médicas. Mas normalmente o efeito máximo ali do enalapril, na redução da pressão arterial, ela é atingida ali cerca de 4 a 6 horas depois da administração. E ela pode ter efeito até de 24 horas. Mas em média o enalapril pode reduzir ali a pressão arterial sistólica em cerca de 10, 15 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica em cerca de 5 a 10 milímetros de mercúrio. No geral, a gente prescreve o enalapril no máximo 40 miligramas por dia, ou seja, 20 miligramas de 12 em 12 horas. Mas isso também pode variar de paciente para paciente. E como é que o enalapril age na insuficiência cardíaca, no coração fraco? Mas antes, pessoal, para quem não me segue no Instagram, acabando o vídeo, meu Instagram é o dr.iano, pois eu quero todo mundo me seguindo lá. Mas voltando, como é que o enalapril age no coração fraco? Na insuficiência cardíaca, o enalapril é utilizado para reduzir a resistência vascular periférica e reduzir a sobrecarga de pressão sobre o coração. Assim, ele melhora o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco e diminui a sobrecarga sobre ele. O enalapril também pode melhorar a função ventricular esquerda, reduzir a progressão da insuficiência cardíaca e melhorar os sintomas dos pacientes aí com insuficiência cardíaca sintomática, aqueles que estão descompensados. Além disso, o enalapril também pode melhorar a função renal, principalmente nos pacientes com insuficiência cardíaca crônica, porque ele reduz a proteinúria, que é a perda ali de proteína na urina. Ele atua também diminuindo o risco de progressão e piora da doença renal. Por conta disso, o enalapril é considerado um medicamento importante também no tratamento da insuficiência cardíaca. Mas nem tudo são flores. Quais então são os efeitos colaterais mais comuns do enalapril e quando que ele é contraindicado? Primeiro, é importante ressaltar que nem todas as pessoas vão apresentar efeitos colaterais ao tomar o enalapril. Em muitos casos, eles são leves e acabam desaparecendo com o tempo. A grande maioria dos pacientes não vai sentir nada, mas de efeito colateral a gente tem a tosse seca, Esse até vejo com frequência no consultório. Em raros casos a tosse atrapalha tanto a ponto de eu ter que trocar a medicação. Pode acontecer também, mas é raro, tontura, dor de cabeça, náusea, diarreia. Tem gente que refere constipação, fadiga, mas são efeitos bem mais raros. O enalapril é contraindicado em mulheres grávidas, tá? Pessoas com alergia também ao medicamento, é lógico que não pode usar. Tem pacientes que às vezes tomam enalapril e dá aquele angioedema, é um inchaço súbito de partes do corpo, principalmente lábio e língua, E nesses casos também a medicação passa a ser contraindicada. Outra contraindicação são pacientes com insuficiência renal grave. Esses também não podem fazer o uso do enalapril. E dentre os inibidores da ECA, a gente tem o famoso captopril, o ramipril, perindopril. Tem algum que é melhor? Ou são todos equivalentes? Mas antes, sabia que a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, pessoal? Então você daqui de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, toda essa região pode se consultar com a gente agora via presencial aqui em Indaiatuba, pertinho de Campinas. Mas voltando, qual é o melhor IECA? Dentre as medicações dessa classe, não há diferenças com relação ao controle da pressão e da proteção cardiovascular, no uso do enalapril ou do captopril. Eles são igualmente eficazes. O que diferencia essas medicações são a meia-vida ali dos remédios. Então o captopril, por exemplo, por ter uma meia-vida muito curta,
ou seja, ela é metabolizada ali muito rapidamente, ela tem que ser tomada em média 3 vezes por dia. Já o enalapril pode ser tomado de 12 em 12 horas. Já o ramipril, por exemplo, a meia-vida do seu metabólito ativo, que é o ramiprilato, é de cerca de 9 a 18 horas. Então ela pode ser tomada com tranquilidade uma vez por dia. Assim como o perindopril, que também ele pode ser tomado só uma vez por dia. E a gente sabe, né, pessoal? Quanto mais remédio o paciente tem que tomar, mais difícil é dele aderir ali ao tratamento. Então eu particularmente prefiro prescrever medicamento que eu consigo passar com segurança e o paciente vai precisar tomar apenas ali uma vez por dia. Isso não é só para medicamento de pressão, mas também remédio de diabetes, colesterol, para obesidade, para o ácido úrico. Mas por ser um medicamento extremamente barato e excelentes benefícios, o enalapril pode sim ser prescrito como medicamento ali de primeira linha para o controle da pressão arterial, sem problema nenhum, tá? Você viu aí, pessoal, quanta informação ali no começo eu quis falar mais sobre o mecanismo de ação, que é importante também vocês entenderem como a medicação que você está tomando, como é que ela funciona no teu organismo, né? Quanto mais você souber da tua doença, quanto mais você souber das medicações que você toma, né, a chance de você aderir ao tratamento vai ser maior. Então achei importante falar isso para vocês. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. A gente vai continuar com a série de medicamentos cardiológicos. Você deixa aqui nos comentários de qual medicamento você quer que eu fale. Tá ok? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.